pra ter morrido. O batimento do meu coração está me divertindo. Sinto que posso voltar a lutar, que nada vai me parar. Uso tambores a ressoar. Nica, nica, nica. Massacrar há tempo. Hoje eu não escuto esse som. O meu antigo companheiro e tambores da libertação. É que esse som, se já ouvir, de um amigo que perdi. Não tem como confundir. O Joy Boy está aqui. Um chapéu de palha, pronto pra batalha. Mais que um pirata, eu sou Mugiwara. Minha vontade herdada, fruta despertada. Meu semblante exala, uma boa risada. É que eu tô piquenicar, não vai aguentar. Todos os golpes que eu vou inventar, a fruta mais ridícula. A liberdade é o meu despertar. Eu perdi, mas agora eu voltei pro terror dos Gorosei. No futuro eu serei. Não entendi como isso funciona. Eu imagino e depois eu aciono. Sei que meu batimento tá da hora. Esse meu pulo deve ser um sonho. Se quer borracha, borracha eu tiro. Se quiser borracha em borracha transformo. Meu soco tá parecendo um tiro. Derruba o dragão e me bota no pé. Eu tô forte assim, cabelo platinado. Bora para a próxima parte da teoria de Asta. Reencarnação de Diablo. Depois da última missão deles, o Asta continuou o treino com a Noelle, e eles ficarão bem mais próximos, e ele forá até o reino para fazer compras. E foi tudo igual menos quando o Asta compra aquele negócio feio. No lugar disso ele comprou umas botas mágicas que ele poderia passar a magia de vento para voar melhor. E depois ele vê um cara dando em cima da Noelle, e o Asta diz: o seu monte de lixo, se você continuar dando em cima dela eu corto a sua cabeça. O homem saiu correndo de medo. O Asta pergunta se a Noelle está bem, e ela responde que sim. O Asta fala que bom, e o Asta pergunta se a Noelle comprou o que ela queria. Ele diz que sim, e ela mostra uma varinha modificada, e o Asta diz que legal, mas agora é melhor nos contarmos para o base dos touros negros. Eles vão para a base usando o teleporte do Asta. Chegando lá eles veem o Yami, que diz: eu tenho mais uma missão para vocês. O Asta pergunta qual é. Explorar uma masmorra. Nos pensamentos do Asta, uma masmorra então deve ter equipamentos bem legais. O Yami diz para eles levarem o Luke com eles, e a chegada deles foi tudo normal, como no original. O Luke estava fazendo o Asta cair nas armadilhas, e o Asta estava fazendo o mesmo com eles, e o alvorecer dourado estava perto do time do Asta. Então eles escutam o Asta dizer: acho que desativado essas armadilhas vai ficar mais fácil de localizar o cofre. O Luke diz: é mesmo, vice-capitão. O alvorecer dourado ficou surpreso pelo que ele disse, e depois eles vão até o time do Asta. Então o Quatro Olhos fala que queria saber o que vocês plebeus estavam fazendo. O Luke iria responder, mas o Asta diz: deixar que eu falo. O Luke diz: fala certo, vice-capitão. O Asta diz que tá uma competição, se nos encontramos antes vocês vão se ajoelhar e pedir desculpas por terem nos chamado de plebeus. O Quatro Olhos fala: isso nunca vai acontecer, mas eu aceito. Depois disso eles saem dela em busca do cofre com o Asta e seu time. O Asta pergunta para o Luke para que está para a direita, e o Asta diz: então se segurar em mim que nos vamos chegar rapidinho. Eles seguram no ombro do Asta, e o Asta teleporta eles para a sala do cofre. Depois de uns 20 minutos o outro time chega. O Quatro Olhos vê eles lá e diz: como vocês chegarão tão rápido? O Asta fala: eu só teleportei a gente pra cá. O Asta vê uma espada de cristal vindo na direção dele, e o Asta pega uma espada do seu grimório e parte o cristal no meio, e diz: quem foi o desgraçado que fez isso? Um homem aparece e diz: fui eu. O alvorecer dourado parte para cima do cara, e o Yono fala: não se metam na nossa luta. O Luke pergunta: nos vamos ajudar eles? O Asta fala: não, ainda vamos esperar até que eles estejam quase mortos. Daí nos ajudamos. A Noelle concorda, e depois de um tempo o alvorecer dourado estava desmaiado, menos a Mimosa, que não tinha ido lutar. O Asta fala: tem 20 clones de cristal. Noelle
Noeli você mata 10 e o Luke também deixa que eu cuido do maluco ali. A Noeli tava a armadura Asta e o Luke ativa a armadura de raios. O Asta pega a espada de novo e o cara de cristal tenta acertar o Asta com uma rajada de cristais, mas o Asta estava usando a velocidade dele para desviar, e então ele chega perto e os dois começaram a lutar freneticamente, mas o Asta estava pegando leve e o cara de cristal já estava usando aquela armadura. Ele prende o Asta usando cristais e mais o Asta usa o magma em todo o seu corpo e quebra os cristais por conta do calor, e ele começa a lutar de novo, mas o Asta já estava puto e arranca a cabeça do cara. E depois eles entram no cofre e lá dentro o Asta usa sua nova magia sem ninguém ver. Ele faz um portal que teleportou muito ouro e outros equipamentos para o quarto dele na base dos touros negros. Depois a Nero mostra a outra espada demoníaca e o Asta pega ela também. Ele sente uma presença no grimório dele, ele pensa eu vejo isso depois. Então o Asta pega mais um pouco de ouro e o Yono tinha conseguido a espírito do vento. O Asta encontra a espírito da água e a espírito do raio. Ele absorve as duas magias e depois que eles terminaram o Asta chama a Noeli e o Luke para eles irem embora. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o cara da fumaça. O Luke derrotou ele bem mais fácil e depois que o Asta chama eles para irem embora e ele os teleporta para a base, o Asta vai até o seu quarto e vê todo o ouro e espadas e mais muitas coisas nos pensamentos dele. Do rico Kazet vai ser só trocar o ouro por moedas normais e ele guarda tudo em outro portal que era igual do Gilgamesh. E essa é a parte 4 dessa teoria. Eu espero que vocês estejam gostando.